Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, na meditação do Evangelho desta Quinta-feira Santa, o início da celebração pascual, o Tríduo Pascual, nós vemos no Evangelho de João, capítulo 13, dos versículos 1 ao 15, um pouco sobre a última ceia de Jesus, onde na última ceia ocorreu um sacrifício de Jesus por nós. Embora não tenha sido ainda o sacrifício da cruz, como assim um sacrifício de Jesus por nós? Jesus ele tomou o cálice na última ceia e disse: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para que sejam livres de todos os pecados. Fazei isto em memória de mim. Conforme tem na missa, Jesus diz que o seu sangue, ele derramou o seu sangue para lavar nossa alma, para nos afastar da punição dos pecados. Veja, nós que mereceríamos ser castigados, fomos poupados devido a esse sangue bendito, a esse sangue milagroso que é o sangue de Cristo. Então, o primeiro questionamento que eu faço, nós devemos fazer, é: Deus desceu até a nossa miséria para nos amar. Então, como ficar insensível diante disso? Como realmente ficar indiferente diante disso? E pegando o trecho, assim, adentrando na passagem do lava-pés, Jesus se ajoelha diante de Pedro para lavar-lhe os pés. Não só a Pedro, como também a Judas. Isso é, Jesus sabendo que Judas o trairia. Ainda assim, ele lava os pés dos apóstolos na passagem. Mas o interessante é que Pedro, ele nega. Ele fica: como assim, Jesus? Como assim o Senhor, o Mestre, vai se sujeitar a lavar nossos pés? Então, Jesus explica que ele está lavando os pés de Pedro e dos apóstolos ali, mais especificamente de Pedro nesse momento, para que os apóstolos façam isso uns com os outros. E o que quer dizer lavar os pés uns dos outros? Quer dizer que devemos estar em comunhão, principalmente com Cristo, mas como também entre irmãos em Cristo. E veja, falando em comunhão, o que esse termo remete? O ato da Eucaristia, onde Jesus se faz presente em corpo, sangue, alma e divindade. Ele está em inteira comunhão com a gente. O Cristo ressuscitado se faz presente, sim, o Cristo que está ressuscitado no céu se faz presente conosco na hóstia. É onde você vai receber de Deus o amor com o qual Ele quer ser amado. Olha só como isso é forte, Você vai receber de Deus o amor com o qual Ele quer ser amado. Jesus, Ele quer muito. A vontade que Ele tem de se unir a nós é maior do que a vontade que nós temos de se unir a Ele. E a vontade que Ele tem de salvar a gente é maior do que a nossa própria vontade de ser salvo. Então, quer você maior prova do amor de Deus para conosco do que essa? O que devemos nos questionar: como eu retribuo esse amor? Eu tenho que retribuir esse amor, que se faz tão grande, tão forte, tão presente para mim. Como eu posso retribuir esse amor? Então Jesus pede
nosso amor. E nós, muitas vezes, inúmeras vezes, não sabemos retribuir. E para que possamos retribuir, é necessário, principalmente, haver a comunhão. E para comungar bem, o que é necessário? É necessário o sacramento da confissão. Você está em estado de graça. Então, se você não está, busque a confissão. Busque estar em estado de graça, para que você possa estar amando a Jesus, como Ele nos amou, tanto no lava-pés, como no sacrifício que Ele fez na cruz por nós. E é interessante também que nós analisarmos que a Eucaristia, enquanto sacrifício, ela é amor de Deus para nós. Enquanto comunhão, é o amor dado para que amemos de volta. Veja, você quando comunga, você está... você saber que Cristo está tocando em você sacramentalmente. Não só sacramentalmente, mas fisicamente, tocando no seu corpo, na sua alma, no seu sangue. Veja como é assim, profundo o ato da comunhão, de você estar em comunhão com Cristo. E é importante que nós estejamos em comunhão para que, como Jesus e os seus apóstolos, ao irem para o Horto das Oliveiras, nós podemos falar: não seja feita a minha, mas a vossa vontade. Basicamente, não seja feita a minha, mas a vossa vontade. É difícil, no dia a dia, nós, seres humanos imperfeitos como somos, de certo modo, às vezes até egoístas e egocêntricos, nós deixarmos a vontade do Senhor prevalecer perante a nós. O Evangelho ele traz muito esse ponto também, de que nós devemos renunciar às nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Assim como Jesus e os apóstolos no Horto das Oliveiras. Devemos renunciar às nossas vontades para fazer as vontades de Deus. Então, irmãos e irmãs, se for para resumir em 3 partes, o que significa, de certo modo, a Quinta-feira Santa seria: Deus nos ama, onde ocorre o sacrifício dele na cruz. Ele pede que nós o amemos de volta, ou seja, precisamos amar a Deus de volta. Como nós amaremos a Deus de volta? Comungando bem, não estando em pecado mortal, se confessado, estando em estado de graça, para que possamos comungar bem. E a terceira parte, que é o terceiro ponto, como foi feito no Horto das Oliveiras, nós renunciarmos às nossas vontades em prol da vontade de Deus. Então, pegando esses 3 pontos, Deus nos ama, nós precisamos amar a Deus de volta, precisamos renunciar às nossas vontades para fazer as vontades de Deus. É em que se resume a meditação desta Quinta-feira Santa. E que possamos também não ser como Judas ou ser como Pedro. Que Pedro, embora o negou 3 vezes para que pudesse vir a amá-lo, de certo modo. E Judas, que mesmo sabendo Jesus quem era, mesmo dizendo amá-lo, mesmo dando um beijo na testa e ceando com ele, ainda assim escolheu traí-lo. Então, que possamos levar para essa Quinta-feira Santa esses 3 pontos. Deus nos ama, Ele se sacrificou na cruz por nós. Nós precisamos amar a Ele. Ele pede que nós nos amemos a Ele. E como a gente vai fazer isso? Comungando bem. Mas para amar Ele de volta, nós necessitamos pedi-lo que nos dê o fervor, a graça de amá-lo com o mesmo coração que Ele nos amou durante essa última ceia com os apóstolos. Aquele coração fervoroso, aquele coração
puro, aquele amor verdadeiro, e que a gente possa renunciar às nossas vontades para fazer as vontades de Deus, como foi feito no Horto das Oliveiras. Que Deus nos abençoe e que Nossa Senhora venha em nosso auxílio para que possamos viver bem essa Santa Páscoa.